Uma governante. Egoísta estava passando pela parte central do salão. Ele percebeu que os cidadãos pareciam ainda mais reais, se é que isto era possível. Cada um deles olhava para ele com grande amor e aceitação. Ele se sentiu conformado pelos olhares e expressões faciais dele, confortado. Isso o ajudou imensamente, porque ele estava se sentindo bastante inseguro quanto a si mesmo e quanto ao que estava para enfrentar. Pareceu que séculos se passaram até que Egoísta conseguisse atravessar a sala até o trono. A cada passo, ele revia inúmeros aspectos dos anos que passara em Endel. Ele ainda tinha esperança de que pudesse ser indicado para um cargo de governo junto a Jalim, por causa do seu sucesso como prefeito. Agora ele estava em meio aos subgovernantes de Jalim. Ele observou o aparato real e as coroas em suas cabeças. Cada um deles tinha um cetro na mão. Eles eram realmente os mais reais de todos os cidadãos desta grande cidade. Ele estava estupefato com o fato de que nenhum ser humano podia parecer tão glorioso. Ele observou uma antiga secretária de um dos membros da Câmara Municipal. Por que ela está sentada em um dos tronos? Perguntou-se Egoísta. Ela nunca se sobressaiu? Ela havia se formado um ano antes dele. Ele realmente não a conhecia pessoalmente porque ela tinha uma personalidade mais reservada e era definitivamente uma pessoa do tipo calada. Ela deu um passo à frente e o chefe da guarda parou e curvou-se diante dela. Ele cumprimentou o Egoísta com um abraço e um sorriso caloroso. Bem-vindo a Afabel, Egoísta. Eu sou paciente. Jalim me pediu para falar com você antes que você compareça na presença dele. Sou dos governantes de Jalim em Afabel. Egoísta falou antes de pensar. Uma governante? Como você pode ser uma governante? Você nunca fez nada em Endel. Ele ficou vermelho quando percebeu o quanto sua declaração havia sido imprópria e insensível. Paciente balançou a cabeça como se entendesse. Não fique constrangido com a sua declaração. O engano não pode se esconder dentro deste salão ou dentro desta grande cidade. Você só está sendo honesto. Em Endel, você estava preocupado com imagem e reputação. Isso treina muitas pessoas a falarem enganosamente, embora não estejam conscientes de sua loucura. Aqui, as palavras são muito importantes, mas o que tem mais peso são as nossas motivações e intenções, uma vez que elas estão sempre aparentes aqui. Você aprenderá isso em breve, pois é julgado por cada palavra que pronunciou em Endel. Cada palavra, gritou o Egoísta. Você quer dizer cada palavra? De cada conversa? Sim, respondeu o paciente. Cada palavra. Lembra-se da afirmação do Sr. Jalim nos antigos escritos? Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Palavras inúteis são vãs, sem propósito ou descuidadas, e todos os três tipos são contrários à natureza de Jalim. Egoísta questionou. Sempre pensei que tivéssemos de prestar conta pelas grandes mentiras ou grandes verdades que dissemos. Juntamente com as boas obras e as principais realizações que conquistamos. Ele meditou por um minuto e então concluiu. O que vão enfrentar? Paciente respondeu. Os antigos escritos afirmam claramente.
Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. De forma que sim, você não apenas será julgado por tudo que fez, ou por suas obras, como também por cada palavra. Isso inclui todo o mal, bem e sim, até a linguagem inútil que procedeu de sua boca. Entretanto, não apenas as suas palavras e obras serão examinadas, mas também as motivações por trás delas. Você também será julgado pelos pensamentos que abrigou. Não se esqueça que o julgamento de Jalim é justo, provando a mente e o coração. E ele mesmo declarou: Eu, Jalim, sondo todos os corações e examino as motivações secretas. Eu dou a todas as pessoas as recompensas que lhes são devidas, de acordo com que as suas ações merecem. Não apenas todas as ações e palavras são examinadas, como as intenções por trás delas também. Paciente prosseguiu: Foi por isso que você ficou tão chocado ao me ver em um trono. O seu julgamento a meu respeito era feito de acordo com as minhas realizações à luz dos padrões de Endel. O julgamento de Jalim é feito sobre um prisma diferente. É aquele que você está começando a ver agora e que em breve verá claramente. Meu querido irmão, você receberá a justa recompensa por sua vida em Endel. Egoísta jamais havia tido a experiência desse tipo de verdade dura. No entanto, ela estava saturada de tanto amor. Um amor que ele jamais havia conhecido. Ele agora sabia que Jalim deve ser um governante amoroso e compassivo. Ele havia apenas experimentado uma medida desse amor por parte de um dos seus subgovernantes. Era correção envolvida em amor. Ele percebeu que amar não tem nada a ver com agradar os outros. Tem a ver com a verdade. Paciente inclinou a cabeça, o seu rei o aguarda. Com isso, ela voltou ao seu trono e o chefe da guarda indicou a Egoísta que ele deveria caminhar sozinho para diante do trono. Eles aguardariam no degrau inferior, onde ficavam os tronos dos subgovernantes. Egoísta perante Jalim. Conforme havia instruído, Egoísta subiu os degraus com cuidado até o platô logo abaixo do majestoso trono. Então ele olhou para cima e contemplou o próprio rei. Ninguém em toda a sua assembleia era tão belo, real e majestoso quanto Jalim. O seu esplendor era cativante e magnífico. Egoísta nunca havia visto ninguém como aquele homem. Ele soube imediatamente que ninguém poderia resistir à sua sabedoria e força. Olhando pela primeira vez dentro dos olhos de Jalim, Egoísta reconheceu que o rei era mais terno e aterrorizante do que ele jamais poderia imaginar. Seus olhos olharam diretamente através de Egoísta. Ele sentiu-se nu e ficou claro de que não havia nada em oculto. Egoísta perdeu toda a confiança em ter um julgamento favorável. Mas ele já não se importava mais. Ele agora desejava a verdade, mais do que qualquer outra coisa. Jalim disse: Bem-vindo ao meu reino, Egoísta. Ansiei por este momento. Você é um governante do meu povo em Endel. Será que você é digno de governar e se sentar em um dos tronos de Afabel? Aquele homem normalmente confiante que nunca ficava sem palavras, agora estava sem fala. Antes, ele pensava que podia fazer um ótimo trabalho de liderança.
Mas, depois de todas as conversas que manteve, imaginou que seus pensamentos muito mais provavelmente estariam enganados. Jalim perguntou a um subgovernante que estava próximo sobre quantos cidadãos egoístas exerceu impacto a favor do reino. Poucos foram citados. Egoísta ficou chocado e sem fala diante desta revelação. Então o rei perguntou ao mesmo subgovernante: qual foi o número de cidadãos sobre os quais Paciente exerceu impacto a favor deste reino? Mais de 5.000, meu senhor, respondeu o subgovernante. Como é possível? Exclamou o egoísta. Ela era apenas uma secretária e eu prefeito. Como o meu número pode ser tão pequeno e o dela tão vasto? Jalim respondeu com firmeza. Não perguntei quantos foram influenciados, mas quantos foram influenciados a favor do reino. O seu tom ficou mais manso, mas permaneceu resoluto. Seu ex-professor motivador, agora conhecido como humilhado, teve mais influência sobre a vida das pessoas do que você. No entanto, muito pouco dessa influência se estendeu para esta esfera. É por isso que ele não é governante nesta cidade. A influência que passa pelo teste deste tribunal está de acordo com os meus caminhos e o meu reino. Jalim continuou. Permita-me compartilhar com você algumas das maneiras como Paciente influenciou mais de 5.000 pessoas. Ela contribuía alegremente para a escola, tanto financeiramente quanto através de serviço. Portanto, ela recebeu o crédito por todos que se beneficiaram com o ministério da escola. Egoísta replicou, mas eu também contribuí com a escola. Jalim respondeu, as suas contribuições foram motivadas pela necessidade de aplacar a sua consciência ou para manter ou consertar a sua reputação. Por isso você recebeu o seu completo galardão em Endel. Paciente, por outro lado, contribuiu por paixão pelo reino e amor pelas pessoas. Paciente levou um homem chamado Brutal ao meu culto. Neste instante, ele se encontra no salão da vida, aguardando seu julgamento. Ele receberá um novo nome de evangelista, porque se tornou um grande comunicador dos meus caminhos. Ele influenciou pessoalmente mais de 20 vidas para o reino. Todas estas vidas que ele edificou foram creditadas na conta de Paciente, porque ela o levou ao meu culto e sustentou a escola que o treinou. Egoísta lembrou-se de Brutal em Endel, e lembrou-se que depois de sua conversão, ele achou que Brutal era zeloso demais em sua fé. Ele contribuía como escritor para o jornal da comunidade e frequentemente compartilhava em suas colunas acerca da falta de comprometimento dos cidadãos em relação ao reino. Ele também mobilizava inúmeros endelitas para que telefonassem e enviassem e-mails aos membros do conselho pedindo o apoio deles na expansão da escola. Ele deixou clara a sua insatisfação quando o egoísta retirou seu voto e negou o terreno para a escola. Por estes motivos, egoísta antipatizava com Brutal. Agora ele se sentia envergonhado ao perceber que tudo que Brutal apoiava estava em linha com o avanço do reino. Como o egoísta pôde ter sido tão cego? Jalim continuou a mostrar outras maneiras pelas quais Paciente havia influenciado a vida dos endelitas a favor do reino. Havia muitas pequenas coisas que somadas contavam muito. Ela tratava a todos com gentileza que era gerada em um coração puro e cheio de amor. Era generosa com os necessitados. Era resoluta em sua postura firme em favor da verdade.
Quando o rei terminou de falar sobre paciente, ele reviu a vida de Egoísta detalhadamente. Como o paciente previra, cada motivação, cada palavra e cada ato foi avaliado. Egoísta viu o bem que havia feito em nome do rei, mas ficou impressionado com quanto as obras de sua vida eram motivadas pela proteção a si mesmo, pela preocupação com sua reputação e por seus motivos egoístas. Quando a revisão terminou, Egoísta estava certo de que seria condenado. Ele clamou diante do rei: mereço ser punido pelo resto de minha vida. Eu mereço ir para Lone. Desperdicei tanto e produzi tão pouco em troca dos talentos e responsabilidades que tinha. A dor de Egoísta era indescritível. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Aquele homem que havia estado tão confiante antes de entrar no grande salão, agora estava preocupado por uma corda, procurando por uma corda onde pudesse se agarrar. Tudo que lhe restava era a esperança de misericórdia. Mas ele não acreditava que merecia nem mesmo isso. Ele se preparou, prevendo ouvir o rei pronunciar a sua sentença, que o condenaria a ir para Lone. Depois de alguns instantes de um pesado silêncio, o rei finalmente disse: Egoísta, você é meu servo. Você acreditou em mim e se submeteu ao meu senhorio, embora tenha desperdiçado tanto. Eu o amo e lhe dou as boas-vindas ao meu reino pelo resto de sua vida. Egoísta ficou perplexo. Ele olhou para cima e depois rompeu em prantos, não de tristeza, mas de uma tremenda alegria. Ele estava impressionado com a misericórdia e a bondade deste grande rei. Em apenas um segundo, muito do que ele havia ouvido sobre o caráter de Jalim tornou-se claro. Havia apenas alguns segundos que ele havia sentido uma condenação e uma dor que jamais imaginara existir. Ele não merecia nada, senão ser rejeitado. Ele merecia ser condenado. O exame de sua vida o demonstrara. Agora, com as palavras mais ternas e doces imagináveis, ele ouvia este rei impotente dar-lhe as boas-vindas à sua majestosa cidade. Não é impotente, é onipotente. Que amor! Que amor impressionante! Ele contemplou enquanto praticamente tudo que ele havia feito em Endel era queimado, mas ainda ouviu as palavras: Eu o amo e lhe dou as boas-vindas ao meu reino. Ele compreendeu o que o seu amigo contente havia dito era verdade. Qualquer coisa que ele recebesse era muito mais do que merecia. O rei falou novamente: Egoísta, você já não será mais conhecido pelo seu antigo nome. Eis que lhe dou um novo nome. No meu reino você será conhecido como despretensioso. Preparei uma moradia para você nas planícies, e sua ocupação será de um jardineiro paisagista. Embora você não seja um governante nesta cidade, você me assistirá nos domínios exteriores. Egoísta questionou: Governar com o senhor nos domínios exteriores? Jalim respondeu: Todos os que vivem nesta cidade são governantes. O meu domínio se espalha até os cantos mais remotos do planeta. Há muitas outras cidades no meu reino. Os cidadãos destas cidades externas não passam pelo treinamento em Endel como os cidadãos de Afabel, nem enfrentam o julgamento. Consequentemente, eles não têm as habilidades superiores que os cidadãos desta cidade possuem. Embora você não seja um líder na cidade de Afabel propriamente dita,
Você me assistirá na administração do meu governo globalmente. A sua função específica será liderar, servindo e treinando todos os jardineiros paisagistas das 20 cidades do continente de Bengila. Egoísta inclinou a cabeça e chorou. A bondade do rei era impressionante. O rei caminhou até uma mesa e pegou um objeto. Voltou-se e dirigiu a Despretensioso. Ele desceu até o platô e disse: agora tome e coma este pedaço de fruto. Despretensioso tomou o fruto da mão de Jalim e comeu-o. Era o alimento mais delicioso que ele jamais havia provado. Parecia ter clareza à sua mente, trazer clareza à sua mente e ao seu coração. Seus pensamentos transbordaram com grande amor e desejo de servir. Enquanto comia, ele estava sendo limpo de sua antiga dor e pensamentos sombrios. Não demorou muito até que ele concluísse que o fruto provinha da famosa árvore da vida de que os professores falavam em aula. Um grande sorriso abriu-se no rosto de Despretensioso, enquanto Jalim observava com prazer. Então Jalim disse: vire-se e veja a sua família. Despretensioso voltou-se cuidadosamente. Ele ainda sentia um pouco de vergonha por saber que todos haviam ouvido e visto os detalhes de sua vida. Quando se virou completamente, a multidão rompeu em aplausos e brados de alegria. Houve música e os cidadãos até dançavam. Despretensioso mal podia acreditar no amor e aceitação que sentia por parte daqueles cidadãos reais. Era o remédio que trouxe completa cura de todos os seus erros em Endel. Agora ele estava completamente em paz. Ele voltou-se e viu o mais glorioso e alegre sorriso no rosto de Jalim. Foi então que ele observou seus olhos. Eles olhavam para Despretensioso com um amor e um calor que ele jamais havia visto antes. Agora ele podia ouvir os pensamentos de Jalim, assim como o paciente e os demais podiam ouvir os seus. Eram pensamentos de aceitação, prazer e expectativa pelos anos de bênção que estavam por vir para este cidadão que ele amava tanto. Despretensioso caiu de joelhos e agradeceu ao rei. O rei colocou-o de pé e lhe deu um grande abraço. E novamente, com um sorriso, disse: bem-vindo, amigo. Então, foi acompanhado ao seu lugar próximo às partes de trás do auditório para aguardar o julgamento de seus companheiros endelitas. Cada lágrima agora havia sido enxugada. Não havia mais tristeza, dor ou pranto. As coisas antigas haviam se passado.